Vai todo mundo de milho. Terá, certamente. Então vamos fazer o seguinte, a gente tá caminhando já pra reta final, infelizmente, cara, dessa aula. Esse programa hoje é uma aula, né, Gal? O skate já tá acabando. É impressionante, cara. É uma lição que vai ficar aí pra quem quiser estudar, pra quem quiser ouvir depois. Inclusive, um grande abraço pra você que nos ouve nas plataformas de áudio. Nós estamos lá também nas plataformas de áudio, você que está nos assistindo aí, todas as nossas resenhas estão lá. E aí é o seguinte, vamos para o 9 ou 10, ou melhor, 10 ou 9.9. Esse é o nosso quadro polêmico em que vocês terão vocês vão ter um dia de jurados aqui, a gente vai dar alguns nomes e vocês tem a justificativa. Dizer se é 10. Não são o 9 pessoas, não. E o 9.9 é só uma representatividade ideal. Vocês podem dar 9.1, 9.2. Aí é com vocês. Aí eu odeio muito isso, eu vou dar 9.1. A gente aceita também, porque gostamos de polêmica. Então vamos lá. Eu vou começar e aí eu vou dar um. Começa com o Leonardo, termina com o Gabriel. Graças a Deus. Beleza? o primeiro nome aqui é Iluminação na Sapucaí. Bora. Putz, o problema é que eu vou tender a ficar ali no depende do ponto de vista. Justo. É o 9.9. Justo. 9.9. Enquanto amante do carnaval, enfim, pessoa que se apaixonou pelo espetáculo das escolas de samba, eu gostava de desfile de dia. Eu gostava de, às vezes, dormir, criança, acordar e ainda ter escola desfilando com o sol de meio-dia. Então, não sei, eu aprendi a amar aquela linguagem sem as tractanas lá da iluminação. Enquanto fazedor, né, enquanto realizador, eu vou tentar dominar ao máximo aquilo e utilizar aquilo, né, com competência para abrilhantar o espetáculo. Então, é um limiar ali. Era uma demanda de muitos artistas, a gente já vinha acompanhando essa discussão sobre a iluminação fazia tempo, é uma realidade. Então eu não sei, acho que ainda precisa, é sempre possível aprimorar, sim. É uma coisa ainda em processo, então eu vou dar 9.9 em razão disso. Boa. Eu não também daria 9.9, porque eu acho que é algo que a gente precisa avançar, porque era muito ruim a iluminação. Era luz de serviço, como a gente fala, né? Era nos outros espetáculos. Muito forte, intensa em cima dos carros. Você não conseguia trabalhar sombra, você não conseguia trabalhar efeitos especiais no carro. Porque às vezes um carro outro, você precisa botar um efeito ali que vai transmitir um pouco mais de emoção pro enredo. Acho que isso é uma coisa que a gente usa muito, a iluminação ligada ao enredo. A iluminação é a narrativa de enredo. Não é à toa. Vamos apagar a luz porque a gente tá afim. Né? Não. Que tá ligada à história que a gente quer contar. Né? Tanto que, se você ver o nosso desfile, nem toda alegoria ou nem toda parte do desfile, ela tem a luz apagada. Tem uma mudança, por exemplo, tem um carro que a luz estava branca, que aí vai para vermelha, que aí depois muda, aí volta. Outro carro, a luz estava mais fraca e a gente aumenta a luz, a gente volta para aquela luz antiga da Sapucaí, depois diminui. Então, é uma forma de a gente entender a narrativa. O 9.9 é justamente porque a gente ainda está entendendo. Eu acho que ainda é uma coisa muito nova. Funciona. Tem 2 anos, né, que a gente consegue usar totalmente. Foi o segundo carnaval isso que a gente consegue usar a luz de maneira completa no desfile. Então, acho que é mais por isso, porque a gente ainda está caminhando, né? Se eu comparar com a idade das escolas de samba, 2 anos para mais de 100. É um bebê, né? Vou dar minha cornetada como espectador. Eu acho que vocês dois são dos poucos aí que sabem usar a luz. Porque acho que virou uma coisa meio que obrigatória. Todo mundo tem que apagar a luz na frente do jurado. E assim, tem uns que a gente vê que vocês realmente faz sentido. Faz uma diferença, assim. Vocês conseguem fazer, parece que são 2 desfiles, sabe? Tá? A luz apaga e você fala, no primeiro ano passado, trovejoso. Ali pedia. Vocês conseguiram. Você falou sobre isso na aula, que você conseguiu gerar uma forma de. Vocês conseguiram uma forma de inserir isso no enredo, né? Para que a luz fizesse parte da construção da narrativa. Sim, né? Exato. Com as pulseirinhas, inclusive, da comissão de frente, ali junto com a Beth, com o Hélio, toda a escola, que foi uma luta pra gente conseguir colocar na avenida. Então, pra gente transformar a Sapucaí num céu estrelado. Não é à toa, que maneira a pulseirinha. Não, tá no enredo. Quem lê o Meu Destino é Ser Onça... não era só um recurso tecnológico, vamos... A galera falou muito Coldplay, né? Tipo, não tem nada a ver. Era faz a construção parte de uma galáxia. A gente queria transformar aquilo ali num grande céu estrelado. Esse último alegoria mesmo que eu falei desse ano aí, quando apagava a luz, né, os barquinhos, Sim. né? Parada... Vamos lá, segundo quesito, hein? Cabine dupla de jurados. Nossa, que difícil. Colocar a gente anota por tentando fugir em polêmica, ser uma pessoa mais zen, mais tranquila. O resto é mais tranquilo. Difícil. É porque a gente já viu coisas boas e coisas ruins de uma cabine dupla, né? Se você vai bem, você já dobra o teu 10.
Mas, por exemplo, a Mangueira, acho que não lembro o ano, 18, 17. Mangueira 17, que abriu um buraco em frente à cabine dupla. Ferrou. Só ali ela já já apanhou. Então você já sai do título. Então tem coisas assim que... São avaliações que eu acho que depende também do quesito, né? Cada quesito Claro, vai pois ter é. uma... Cada quesito vai se comportar de uma forma. É difícil entender. Eu acho que o julgamento, ele sempre vai ser esse ponto de discussão, desde que o samba é samba. Nunca assim, vai haver um consenso pleno e absoluto, porque envolve subjetividade, né? Envolve um momento, é uma arte viva. Então eu realmente não sei. Vocês gostam da ideia da cabine espelhada? Ah, tá esse comentário agora. A cabine espelhada faz a gente repensar alguns pontos, né? Que, por um lado, pode ser interessante, você não mais parar e se virar para o júri, que é uma questão que às vezes não é tão bem resolvida quando, vamos supor, uma apresentação de comissão de frente se vira completamente para o júri com algum elemento alegórico gigantesco e aí centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão em outra arquibancada não conseguem ver a apresentação. Isso não é legal para um espetáculo, né, que todo mundo está ali. Por outro lado, a gente sabe que aquele momento, né, da história do carnaval em que a escola não parava, a comissão não parava, casal não parava, bateria não parava. Será que isso vai voltar em algum momento da história recente das escolas de samba? Eu acho que é muito difícil pensar nisso. Eu acho que a parada pode até que você continue, que eu acho que vai continuar. Mas só de você tentar pensar ali uma apresentação 360 graus, né? Você não vai poder ficar de costas, precisar que, o júri tá ali e tem outro aqui também. É difícil. É um jogo difícil, é um jogo pensar, difícil. Mas é interessante. Dá uma mexida, né, no tabuleiro das ideias. Dinâmica, assim. Mas não sei que nota eu daria. Ficaria em dúvida. Agora Deixou em branco, igual aquele. esqueceu de dar nota. Tudo 10, papai. Agora é boa. Rabada. Nota 10, cara. Nota 10. A gente não é só... Cadê? Quem vai me levar rabada mais no barracão? 9.8. É isso. Ó, Tá vendo aí? Tá vendo? tô com o Leonardo nessa, pô, rabada, né? Porra, pelo amor de Valeu, Deus. 9.8. Que rabada. 9.1. Mas enfim. 9. 3 dias de desfiles no especial. Bom, eu daria 10 porque desfilamos na terça-feira no último carnaval, foi um desfile incrível. De novo, Vamos né? desfilar na continuamos na terça-feira, terça, esperamos que seja um desfile incrível, com o título, então eu vou dar 10. Eu chorar. acho que só tá faltando um pouquinho. Acho que quando chega na quarta escola, tem o gostinho de quero mais. Sim. Então acho que se fossem 5, acho que o presidente Gabriel já falou sobre isso, né? Falando nos dias que a gente assistiu, a gente sentiu um pouco isso. Quando eu tava É começando a estranho, ficar né, bêbado. terminar cedo. A gente quer mais. Há quem tenha ficado bêbado com 4 só. Pois é, né, Patrick? Mas é isso, acho que a ideia é legal porque a gente consegue ampliar a visibilidade das escolas de samba, Sim. a gente consegue trazer mais verba para as escolas, tudo, mas eu acho que ainda falta, de repente, uma escola a mais por dia. Eu acho que aí... Bom, eu falei que eu sou saudoso da época que eram 9 por Nossa, noite. era uma Não delícia. peguei a época que eram todas na mesma noite, né? Porque São Bódromo foi inaugurado em 84. Nasci em 86, mas muita gente fala ainda, né? Não, bom era quando era uma noite só. Todas desfilaram, a gente sabe que esse tempo não volta. Então, eu acho que precisa haver essa reflexão, sendo pelo menos 5 por noite pra gente... É uma logística difícil, porque tem barracão para 14. Mas e aí? Vai construir um novo barracão, vai ter uma redivisão de verba. São discussões que eu acho que não vão ser tão rápidas que vão ser resolvidas. Gauss tem... É o teu agora? É o Sou meu? eu? Foi. É o Gauss, Tô agora. Tá, vamos lá. Enredo patrocinado. Vocês já até falaram um pouco, mas pode dar nota. Eu acho que o 9.9 vai... Eu dei algum 10? Mentira. Deu rabada. É verdade. Verdade. O 9.9, por quê? Porque tem enredos que vão ser... Onde a gente vai ter algumas imposições, que eu acho que aí vai pro 9.1. É isso que eu ia falar. Eu acho que o enredo patrocinado pode ser do 9 ao 10. Sim. Né? E o 10 para aquele enredo, como a gente teve esse ano, uma liberdade de criação, onde a gente conseguiu trazer o patrocínio
pro enredo. Ninguém deixava de falar, o Enredo da Grande Rio, A tal da Pará. autoria. O Pará, sim, o Pará estava presente no enredo, porque o enredo se passa no Muito Pará. presente. Muito, do início ao fim. Muito. Então, presente. assim, e era um enredo que a gente construiu uma história. Então, a partir do momento que a gente consegue ter uma liberdade de criação para desenvolver a história, para pensar a narrativa, sem obrigatoriedade, tá maravilhoso. Porque essas, assim, não é? Essas divisões meio automáticas, elas são perigosas, porque às vezes elas mascaram uma realidade que é super enovelada. A gente cansa de ver enredos ditos autorais que se tornam patrocinados, as pessoas nem ficam sabendo. verdade. Porque as escolas vão atrás de recursos financeiros, e aí no meio desse processo, alguns desses patrocinadores fazem sim imposições. E aí aquela ideia que originalmente parece autoral, ela vira outra coisa. Felizmente a gente nunca passou por isso. Verdade. Né? No caso do Pororocas, a gente sabia que haveria toda a negociação, toda a relação com o Estado do Pará, e a gente teve essa felicidade imensa, né, de passar por um processo de desenvolvimento de enredo sem intervenções, contando uma história nova no cenário do grupo especial do Carnaval Carioca, e trocando com centenas de pessoas, né, que participaram de todo o processo. Só o contato com a Dona Onete, que deu, né, o fio condutor de toda a narrativa com a música Quatro Contas. Aquilo foi, enfim, de uma alegria, de uma sensibilidade que a gente não tem nem como traduzir, né? Foi muito emocionante. Então eu acho que o enredo patrocinado ele pode ser 9, se tornar uma coisa imposta, desconectada das matrizes sambistas, da identidade de uma escola, e pode ser 10. Sim. A questão é como fazer isso. E ainda nessa linha de financiamento, porque isso eu perguntei até ontem pro mestre que teve aqui, o mestre Casagrande, e eu acho importante vocês, como carnavalescos que fazem o carnaval de uma escola, comentarem também, subsídio estatal. Olha, entender o carnaval quanto uma manifestação cultural brasileira que traz recursos para o Rio de Janeiro. A gente chegou a quase 8 bilhões esse ano, né? De recursos vindos. Então, eu acho muito importante que a gente tenha um investimento estatal, porque não é apenas um investimento no desfile de escola de samba, é um investimento na matriz daquela comunidade. Sim. A gente vai ter um investimento no desenvolvimento de baterias, de casais de mestre e porta-bandeira, incentivos à construção de trabalhos manuais que podem chegar até o barracão, sabe? A qualificação de pessoas para trabalhar como aderecistas, como ferreiros, como músicos, costureiras, né? E isso a gente vê, por exemplo, hoje na Vila Isabel, no celeiro de Bamba, meu Deus. Ele já foi lá, já aprendeu a foi tocar. Na escola mirim. verdade, Na escola que mirim. envolve Na verdade é que ele faz aquele, tipo uma oficina. É uma pra- oficina, o O é uma próprio Douglas oficina. ensina cavaquinho. pras Exato, pessoas. e é uma oficina de graça. Sim. Você vai chegar lá, você vai aprender, você vai trabalhar com a cultura. Então não é apenas um desfile que as pessoas vão estar lá comemorando, vibrando, bebendo. Não. Na verdade, a escola de samba, ela tem todo um universo próprio onde as pessoas vão participar disso tudo, culturalmente falando. Né, e entender a escola de samba enquanto parte da cidade do Rio de Janeiro, da construção que a gente tem. Então, a gente, na verdade, precisa de cada vez mais recursos para que a gente consiga trazer enredos, que a gente consiga ligar a escola de samba com a sua comunidade, fazer com que a comunidade se qualifique para trabalhar dentro da escola de samba. A gente tem quase 300 pessoas trabalhando no auge ali do carnaval. Dentro de cada barracão. Dentro de cada barracão, diretamente. Né? Se a gente for pensar indiretamente em outros fornecedores... Sim. E assim, eu não sei, eu sempre vou defender um Estado que invista em arte, cultura, educação. Quanto mais a gente percebeu fomentar, né, dessa diversidade, da salvaguarda de tantas manifestações culturais, políticas, né, públicas voltadas para o debate amplo de temas tão relevantes para a sociedade, me parece que as escolas de samba elas são uma caixa de reverberação muito poderosa para isso, né? A gente perceber Exu sendo discutido de norte a sul do país, nos colégios, num processo muito bonito ali, muito emocionante, de quebra, né, dos estereótipos negativos, desse processo de demonização, e se tornando uma espécie de quase de campanha contra o racismo religioso. Não há dinheiro que dê conta, né, dessa complexidade, mas para fazer aquele espetáculo é preciso investimento, até
porque esse investimento não é apenas para aquela casca que a gente vê na avenida, mas é para garantia de mínimas condições de sustentabilidade, de boa remuneração para todos os profissionais que se dedicam ao carnaval. A gente viu o drama de tantos profissionais do carnaval durante o contexto pandêmico. Então é importante que todos os profissionais do carnaval sejam vistos e sejam bem remunerados e que o trabalho, né, que é muito trabalho, não é apenas inspiração, não é apenas uma festa, o que já é uma dimensão muito importante, né? Eu também desgosto um pouco quando, carnaval não é festa. Não, é festa também, né? Claro. E a festa é uma das formas mais belas que nós brasileiros temos de nos entendermos enquanto coletividade, enquanto identidade. A festa é um ato de resistência também. Então, o carnaval ele é trabalho para muitas pessoas que ainda, no mais das vezes, permanecem à margem. E isso implica em investimento, né? Investimento cada vez maior. E aí, para finalizar, a última, Rio Carnaval. 9.9 ou 10? 10 ou 9.9. Olha, eu acho que o Rio Carnaval merece o 10, porque a gente está tentando, de certa forma, fazer com que o carnaval consiga chegar a mais espaços e seja mais divulgado e a gente consiga trazer justamente isso que o Léo falou, porque unindo a Rio Carnaval enquanto empresa que vai buscar patrocínios, que vai agitar, fomentar as escolas de samba, fazer com que elas apareçam e se tornem essa cara do Rio de Janeiro, a gente tem também, claro, o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal investindo nas escolas de samba. Então, eu acho que é essa combinação toda, fazer com que a máquina gire de uma maneira muito mais intensa para as escolas de samba, para os trabalhadores, para a construção do espetáculo, para a iluminação. Então, a gente junta tudo isso no mesmo bolo para formar um espetáculo que é hoje das escolas de samba. Uhum. Só voltou a nota do Léo. Não, acho que o Gabriel falou muito bem, né? É muito importante a gente ver o carnaval sendo debatido em todos os espaços, né? Sim. Nessa esfera pública como um todo. O carnaval das escolas de samba especificamente, né? Novamente, é o que a gente está falando aqui. Teve entrevista com o Miguel, com o Leandro, debatendo sobre carnaval, falando de um livro sobre carnaval. Olha a importância disso para o cenário cultural, né? O Miguel Pinto Guimarães e o Leandro Vieira, né? O Miguel, que é um dos autores do livro, junto com a Luísa Duarte, né? Um dos organizadores do Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, um trecho de samba do Martinho, né? Para a Vila Isabel. 84. A Vila Isabel sempre aí, permeando. E eu tinha mais uma nota aqui para dar para vocês, eu queria só ouvir vocês falarem sobre 9.9 ou 10, essa é a última de fato. Cidade do Samba. 10. Aí não tem nem o que falar, a gente vê a situação de algumas escolas ainda do grupo de acesso, ou antes da fundação da Cidade do Samba, como era o trabalho que a gente via era um horror, né? A gente não pode valorizar o trabalho, romantizar o precário, a precarização. Sabe, barracões alagando, com problema de alimentação, sabe? A gente não pode pensar nisso hoje, né? Se a gente tem a Rio Carnaval desenvolvendo, a gente tem que ter uma cidade do samba para as escolas do acesso, valorização de todo o carnaval carioca e do Brasil. Então, a cidade do samba ali foi um espaço muito importante. E agora está sendo mais utilizada. Isso era o que a gente pedia sempre também, com trabalhadores daquele espaço. A gente precisa de um espaço movimentado. Não adianta ter aquela tenda imensa, ter tudo ali. Eu acho que entender essa dimensão, né, enquanto equipamento público, espaço da cidade que pode estar cada vez mais conectado a outros espaços, fazendo parte de um circuito cultural, fomentando, né, práticas sociais, eventos, mobilizando as comunidades sambistas que podem se encontrar naquele espaço. Eu nunca vou fazer discurso, acho que seria o cúmulo, né, da insensibilidade, enfim, nem sei do que, a favor de precarização, né, de trabalhador não recebendo ou recebendo mal, de trabalhar em condições precarizadas. Quanto mais benefícios todos os trabalhadores da cultura, isso em geral, né, a gente está falando de escola de samba, mas pode se expandir para o trabalho cultural, para o trabalho artístico em geral. Quanto mais condições, quanto mais investimento tivermos,
melhor. Então, qualquer melhoria é bem-vinda. A gente sabe que ainda inúmeras outras melhorias podem ser feitas, né? É impressionante como o espetáculo ele vai se transformando e a estrutura construída em 2005, em grande medida, já está obsoleta, né? A cidade do samba ela precisa também ir Avançar, se atualizar. se transformando, né? E isso é uma demanda. A gente sabe também que as coisas não ocorrem do dia para a noite. Seria muito fantasioso imaginar que a gente conseguiria fazer uma revolução e alterar todas as estruturas num piscar de olhos. Mas é preciso cada vez mais debate público, amplo, sério, profundo, sobre o espetáculo, as narrativas de enredo, isso que a gente adora falar, mas também sobre os bastidores, sobre tudo o que ocorre e que às vezes não é visto, aquilo que a Globo não mostra, né? Isso precisa estar na pauta, no debate, na ordem do dia, com urgência, para que cada vez a gente tente dignificar mais o trabalho de todo mundo que faz o dito maior espetáculo da Terra.